Nós vamos iniciar a leitura onde nós paramos no domingo passado. No domingo passado, nós paramos do versículo 12. Então, nós vamos continuar agora a partir do versículo 13. Nós estamos fazendo uma exposição do Evangelho de Mateus, verso por verso, ou capítulo por capítulo. E o objetivo dessa série é falar sobre o reino teocrático de Yeshua. Ou seja, o que nós acreditamos é que Mateus, ao escrever o seu evangelho, ele tinha um propósito bem claro. O propósito de falar para seus contemporâneos que Jesus é rei. Rei de verdade. Rei, monarca, e porque Jesus também é Deus, o seu reino é um reino teocrático. Ou seja, é um reino onde Deus reina através do seu Messias Jesus. E o que nós acreditamos é que o Evangelho de Mateus, ele vai explicar para as pessoas como elas podem fazer parte desse reino. Qual é o estilo de vida das pessoas que compõem esse reino. Ou como eu posso ser um súdito do reino de Deus. E a expressão para o súdito do reino de Deus, Mateus chama de discípulo. Então, o que o Senhor está nos ensinando é que ser discípulo é a condição para fazer parte do reino de Deus. E, basicamente, é isso que capítulo após capítulo, verso após verso, está sendo ensinado. Está sendo ensinado o que é o reino de Deus, como é o reino de Deus e como posso participar dele. E a palavra de hoje, eu acredito que Mateus vai mostrar para nós, vai apontar para nós algo muito importante. Se nós olharmos desde o início, desde o capítulo 1, Mateus está argumentando que Jesus é o rei por vários motivos. O primeiro motivo que nós vimos na primeira parte de Mateus, ele está argumentando que Jesus é o rei porque ele vem da linhagem monárquica de Davi. Então você vai ver do versículo 1 até o versículo 14 do capítulo 1 de Mateus, ele falando que Jesus faz parte da linhagem de Davi, e ele fala isso, ele prova isso, por meio de mostrar a genealogia de Jesus, mostrando como ela está conectada com Davi. Depois, a segunda metade do capítulo, ele vai argumentar que Jesus é Deus, e por isso ele também é rei. Ele é rei porque ele teve uma concepção virginal, ou seja, ele não nasceu de um relacionamento sexual de um homem e uma mulher, mas ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E isso então atesta da sua realeza e divindade também. Mas, no capítulo 2, do versículo 1 ao 12, que nós vimos semana passada, ele está dando um outro argumento para dizer que Jesus é o rei. E que argumento é esse? O argumento de que poderosos e sábios, gentios, pessoas de outras nações, vieram adorá-lo. E essa é a promessa bíblica, que o Messias será adorado pelas nações. Então, ele é Deus porque ele é rei, porque é da linhagem de Davi. Ele é rei porque ele é Deus encarnado. Ele é rei porque os pagãos ou as nações vieram adorá-lo. E agora, aqui nessa porção que nós vamos ver hoje, que é um pouco longa, mas a pregação não vai ser longa, eu prometo, ele vai mostrar que Jesus é o rei porque ele nos liberta do cativeiro. O assunto cativeiro é um assunto bem sério, bem importante na Bíblia, bem importante na história de Israel. O assunto cativeiro ele pode ser entendido mais ou menos em 4 ou 5 pensamentos. O primeiro pensamento é que Deus fez uma promessa para Abraão. E por meio dessa promessa, ele dizia que Abraão e seus descendentes receberiam uma terra. E quando Abraão e seus descendentes vivessem nessa terra, essa realidade de Abraão se tornando uma grande nação, se tornando uma grande família, e vivendo numa terra, uma terra específica, onde nós chamamos hoje muitas vezes de Palestina, que quando eles estivessem naquela terra, eles se tornariam um veículo de redenção das nações.
Ou seja, as nações, os povos da terra, que estavam divididos e afastados de Deus, seriam reunidos debaixo do governo de Deus. E isso aconteceria por meio da instrumentalidade, ou seja, por meio de usar Israel estando na terra prometida. E é esse o sentido da expressão que o próprio Deus fala para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bendito aí é uma bênção muito além de, que bênção, irmão, que a gente costuma falar, né? Ganha um carro, que bênção, não é isso. Bênção é reversão de maldição aí nesse sentido. A maldição do pecado será revertida por meio do que Deus vai fazer com Abraão, sua família, na terra prometida. Então essa é a promessa de Deus para Israel, e Israel viveu baseado nessa promessa. A questão é a seguinte, Paulo vai dizer isso em Gálatas, que 430 anos depois de Deus ter dado a promessa, o Senhor enviou a lei. E quando nós lemos passagens bíblicas, por exemplo, como Deuteronômio capítulo 8, o Senhor mostra, ou Deuteronômio capítulo 6 também, o Senhor mostra que se Israel obedecesse aos mandamentos de Deus, eles iriam possuir a terra. Então aí nós temos um problema. Deus prometeu gratuitamente a terra para Israel, mas ele acrescentou também nesse processo de prometer gratuitamente uma condicionalidade, uma condição. Que condição é essa? A obediência. Ou seja, eles não mereciam a promessa, mas eles receberam a promessa da terra. Ao mesmo tempo, Deus colocou uma condição: vocês têm que obedecer para estar na terra. E por que eles têm que obedecer para estar na terra? Porque nenhum povo, Israel e qualquer outro povo, não vai ser uma bênção para os outros povos se não viver debaixo da obediência a Deus. Porque a obediência a Deus é que vai se tornar o reflexo daquilo que é belo, daquilo que é justo, daquilo que funciona, daquilo que é verdadeiro, daquilo que faz a vida dar certo. Então Israel iria viver um estilo de vida na terra debaixo da lei, ou seja, em obediência à lei. E essa obediência à lei seria como que uma luz refletindo para as nações, mostrando a beleza dos mandamentos, da ordem e do reino de Deus. É isso que Deus planejou. Quando o Senhor disse para Abraão que ele seria uma grande nação, ele não estava apenas dizendo que seria uma nação grande, ou seja, numerosa, mas também que ela teria uma grandeza moral em si mesma, resultante da obediência aos mandamentos de Deus. De nada adiantaria estar na terra e não ser, de fato, uma bênção, como fruto de um estilo de vida moral que reflete o que é correto e o que é verdadeiro. E essa é a história de Israel. Que história? A história de que eles foram para a terra e eles não conseguiram obedecer. Eles foram para a terra e não se tornaram um exemplo para as outras nações. E por causa disso aconteceu o cativeiro. O cativeiro é Deus tirando o povo da terra para discipliná-lo, porque ele não está obedecendo a Deus na terra. Então ele precisa tirar da terra para aprender novamente a obediência, para ser disciplinado, para voltar para a terra, para lá ser uma bênção. Então cativeiro é um assunto muito grande na Bíblia. Algumas vezes no Novo Testamento, por exemplo, em João ou em outras passagens, falam assim: a lei e os profetas. O pessoal resume, os apóstolos resumem a Bíblia inteira em a lei e os profetas. Sabe o que é isso? A lei é o princípio que Deus ordenou que eles tinham que viver na terra. E os profetas são aqueles momentos que Deus levantou homens e mulheres para falar que porque eles não estavam obedecendo aquela lei, aquele princípio, eles seriam retirados da terra. Nenhum profeta inventou profecia. Às vezes a gente acha isso, nossa, que revelação que Ezequiel teve, que revelação que Jeremias teve. Querido, não precisava ser profeta para saber o que ia acontecer, porque estava na lei. O que precisava era ter a unção do Espírito Santo para dizer o que estava na lei. Os profetas não inventaram nada, eles pegaram a Torá e aplicaram a Torá à situação. A situação era: vocês estão em pecado. A Torá diz: vocês vão ser exilados, está escrito. E eles só falaram isso. Mas quando o povo estava exilado, quando o povo estava no cativeiro, eles também disseram mais uma coisa: vocês vão sair daqui. Por quê? Porque se o cativeiro era por causa da desobediência, a saída do cativeiro era por causa da promessa.
Deus prometeu que eles teriam a terra. Então, a promessa de Deus vai dar um jeito deles saírem da terra. Saírem do cativeiro, voltarem para a terra. Então você tem isso nos profetas do Antigo Testamento. O resumo da mensagem dos profetas é esse: que eles foram castigados, Israel foi castigado por causa da desobediência, e seria liberto por causa da graça e da promessa de Deus. Isso basicamente é uma aula introdutória sobre o assunto cativeiro. Agora, vamos para a nossa passagem. Mateus capítulo 2, a partir do versículo 13. Depois que os magos partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e a mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu fale contigo, porque Herodes procurará o menino para matá-lo. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e a mãe e partiu para o Egito. E permaneceu lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor havia falado por meio do profeta: do Egito chamei meu filho. Então Herodes, percebendo que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nos arredores, de acordo com o tempo indicado com precisão pelos magos. Cumpriu-se então o que o profeta Jeremias havia falado. Em Ramá ouviu-se uma voz de lamento e grande pranto. Era Raquel chorando por seus filhos e recusando ser consolada porque eles já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois os que procuram tirar a vida do menino já morreram. Ele então se levantou, tomou o menino e a mãe e foi para a terra de Israel. Ouvindo, porém, que Arquelau reinava na Judeia, em lugar de seu pai Herodes, José temeu ir lá e, avisado em sonho, dirigiu-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que os profetas haviam falado: ele será chamado Nazareno. Essa é a palavra do Senhor, amém? Então, o meu esboço aqui, para explicar para você o que eu quero dizer, ele vai se dividir em 3 partes. As 3 partes são as 3 profecias cumpridas. Então, no versículo 15, do Egito chamei meu filho. Do versículo 18, em Ramá ouviu-se uma voz de lamento. E no versículo 23, ele será chamado Nazareno. Essas 3 partes vai ser como eu vou organizar o pensamento para te explicar o assunto que está aqui. Então, o meu argumento é que Jesus Cristo, ele é o rei porque ele nos liberta do cativeiro. E de que maneira Deus nos ensina isso? Em primeiro lugar, mostrando que Jesus é maior do que Moisés. Em segundo lugar, mostrando que Jesus é aquele que enxuga nossas lágrimas. E em terceiro lugar, nos mostrando que a humilhação de Jesus é a chave para a redenção de Jesus, ok? Então, nós vamos falar sobre isso, ok? Jesus é maior que Moisés, enxuga nossas lágrimas e sua humilhação nos promove redenção. Então, o primeiro versículo 13 até o 15, a primeira parte: depois que os magos partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e a mãe e foge para o Egito e permanece lá até que eu fale contigo, porque Herodes procurará o menino para matá-lo. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e a mãe e partiu para o Egito. Permaneceu lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor havia falado pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Então Mateus está dizendo que tudo isso que aconteceu com a família de Jesus e com Jesus era para cumprir esse versículo: do Egito chamei meu filho. Só que quando você vai interpretar a Bíblia, você tem que entender que essas citações do Antigo Testamento, Mateus não pensava nelas isoladamente. Quando Mateus estava citando essa passagem, porque ele vivia num contexto judaico, ele entendia que os seus leitores iriam pensar na passagem como um todo, ou seja, todas as verdades atreladas àquela passagem. Então eu vou te mostrar agora as verdades atreladas a essa frase: do Egito chamei o meu filho.
Essas verdades estão em uma passagem do Antigo Testamento, em Oséias, no capítulo 11. Vamos olhar lá, Oséias, capítulo 11. Oséias 11, versículo 1 diz assim: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. O que essa passagem está falando aqui, literalmente? Está falando sobre Israel. E Mateus conecta a passagem que fala sobre o povo de Israel com a pessoa de Jesus individualmente. Do Egito chamei meu filho. Quando Israel era menino do Egito, eu o chamei. Então, qual é o sentido aqui? Em primeiro lugar, Mateus está mostrando que Jesus, ele encarna em si mesmo todo o chamado de Deus para Israel. Jesus vive a vocação do verdadeiro israelita. Você vai perceber que Jesus passou pelo Egito e vai passar pelo mar. Como assim? Ele vai ser batizado. E depois que ele passar para o mar, ele vai para onde? Vai para o deserto. Ser tentado por quanto tempo? 40 dias, assim como Israel foi 40 anos. Então, Jesus está vivendo nos evangelhos novamente a história de Israel. E por que ele está fazendo isso? Por dois motivos. E nós podemos entender esses motivos dentro de uma doutrina bíblica chamada justificação. Perceba, o que é a doutrina da justificação? A doutrina da justificação é o meio através do qual Deus passa a considerar você uma pessoa justa, correta diante dele. Ok? Mesmo que você não seja, ele passa a te considerar. E o meio através do qual ele vai fazer com que você se torne justo de fato, na experiência, é quando ele primeiro começa a te considerar justo, te tratar como justo, e então o Espírito Santo, em cima dessa forma que Deus olha para você e pensa sobre você, vai operar para transformar o seu caráter. Então o que acontece? Como que Jesus torna você justo? Como que isso acontece? Muito simples. Quer dizer, não é simples, mas tem que entender. Existe uma doutrina na Bíblia junto com a justificação que nós chamamos de imputação. O que é imputação? É a justiça imputada de Cristo. Então imagina que você tem uma dívida no banco, ok? De 100 mil reais, ok? Então você tem 100 mil negativo. Se alguém depositar 100 mil na sua conta, vai ficar quanto? 0, ok? Isso é o que nós chamaríamos, isso tem uma relação com perdão de pecados. Perdão de pecados é zerar a dívida. Mas não é isso que é a justificação. A justificação é que Deus depositou 10 milhões na tua conta. Ele perdoou sua dívida e te deu crédito. Isso é justificação. Na prática, isso significa o seguinte, que, vem cá, Esdras. Imagina que o Esdras é o pecador e eu sou Jesus, ok? E aí, segura aqui. Vamos supor que a água é o pecado e a Bíblia é santidade, ok? O que aconteceu? Na cruz, Jesus pegou o meu pecado e foi culpado na cruz pelo meu pecado e deu para mim a santidade dele. Então agora Deus me considera santo como Jesus e na cruz considerou Jesus pecador como eu. E por isso a ira de Deus veio sobre ele. Entendeu? Valeu. Ou seja, Deus considera aqueles que são justificados como se fosse igual a Jesus. Mas por que ele pode fazer isso? É o seguinte, já parou para pensar que deve ter algum motivo pelo qual Jesus viveu 33 anos, né? Por que ele já não... Por que Jesus não entrou na história já adulto, foi reto para a cruz, morreu, perdoou os pecados, acabou? Para que Jesus precisava viver esses anos todos? Porque a sua obediência nos deu. A gente canta e não faz sentido e não entende o que significa.
Existe a doutrina da obediência ativa e passiva de Cristo, ou seja, os anos que Jesus Cristo obedeceu a Deus, os 33 anos e meio. Esses 33 anos, eles agora são contados como seus, ou seja, Jesus obedeceu a Deus 33 anos e meio, e agora Deus olha você como se essa obediência fosse sua. E Deus olha todos os seus anos de desobediência e conta como sendo de Jesus. Por isso ele foi crucificado, por isso ele foi morto. Mas entende que para Jesus fazer isso, para você ser considerado justo, ele teve que viver como você vive, ser tentado como você é tentado. Só que tem uma coisa que a gente para como evangélico, talvez a gente não pensa, é que assim como ele fez em relação à sua vida, ele também fez em relação a Israel. Israel precisava ser aprovado nas provações, Israel precisava ter um estilo de vida e nunca teve, e Jesus vive esse estilo de vida que Israel precisava viver. E na cruz, o que é que está escrito em cima na cruz? Jesus Cristo Nazareno, Rei dos Judeus. Ele é crucificado exatamente por causa disso. Então, Jesus recebe na cruz a punição que Israel deveria de receber. Mas na cruz também, ele oferece a reconciliação que Israel jamais poderia ter. E para fazer isso, ele tem que passar pelas mesmas experiências que Israel. E por isso então ele foi para o Egito, como Israel foi para o Egito. Do Egito chamei o meu filho, ok? Mas não para aí. Por quê? Ok, Jesus foi para o Egito, mas tem uma coisa mais profunda aqui em Oséias 11. Oséias é um livro da Bíblia escrito logo antes de um cativeiro acontecer. Ou seja, Oséias está olhando para um cativeiro que virá, iminente, um problema que vai acontecer iminente, ele está profetizando sobre isso. E o que ele está dizendo aqui na passagem é que Deus tirou Israel do Egito um dia. E olha o que ele vai dizer no versículo 8. Do versículo 2 até o 7, ele vai falar assim: as coisas vão ficar ruins, vocês vão para o cativeiro. Mas do versículo 8 ele diz assim: como eu te abandonaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá ou Zeboim? O meu coração se comove, as minhas compaixões se despertam todas de uma vez. Deus está dizendo: você é meu filho e eu te amo tanto. Sim, Israel, você vai precisar ir para o cativeiro, mas eu quero te falar um negócio. Meu coração se comove por você. Sabe quando um pai tem que disciplinar um filho? Eu nunca fui disciplinado na vida direito, por isso que eu fui quem fui. Mas minha esposa foi, por isso ela é uma bênção. E ela falou que um dia o pai dela disciplinou ela, e o pai dela não era crente, disciplinou ela e chorou depois. Quantos pais aqui tiveram que disciplinar os filhos e depois ficaram muito mal, talvez até choraram? Alguém já teve isso? Deus sente o mesmo por você. Deus sente o mesmo por Israel. Eu me comovo por dentro por você. Versículo 9: não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem santo no meio de ti, não chegarei com ira. Eles seguirão o Senhor, ele bramará como leão, e quando bramar, os filhos virão tremendo do ocidente. O que ele está dizendo? O ocidente é onde eles estavam cativos. Ele está dizendo o seguinte: eu vou rugir como um leão, e vocês virão de lá. Os do Egito também virão tremendo como um passarinho, os da terra da Assíria como uma pomba. Eu os estabelecerei em suas casas, diz o Senhor. Ou seja, eles iriam para o cativeiro ainda, e o Senhor está dizendo: mas eu vou trazer de volta. Agora pense num israelita lendo Mateus e ouvindo as frases dessa passagem. Talvez você nunca parou para pensar nisso, mas esse cativeiro que Oséias fala aqui, que Jeremias fala depois, nunca terminou. Por quê? Jeremias profetizou que iria durar 70 anos o cativeiro.
E, de fato, quando deu 70 anos, Daniel começou a orar e eles foram embora do cativeiro. Sabe quantas pessoas foram embora do cativeiro? 2% de todos aqueles que foram para o cativeiro. E daí que nós temos, inclusive, a doutrina do remanescente. Só o remanescente retornou. E mesmo que depois muitos tenham voltado, o que acontece em Israel quando eles voltam? Com o tempo eles estão ali debaixo do governo de Roma. Eles não estão debaixo de um reino teocrático de um descendente de Davi. Eles não estão vivendo uma monarquia davídica. Eles não tinham ainda vivido a plena libertação do cativeiro na época de Jesus. Tanto que depois que Jesus ressuscita, Atos 1, versículos 6 e 7, eles perguntam para Jesus: esse é o tempo que você vai restaurar o reino a Israel? Por que estão perguntando isso? Porque eles não se sentiam restaurados. Eles ainda se sentiam no cativeiro. Ainda que eles estivessem na terra, eles não eram livres como deveriam de ser livres. Eles não eram livres como no tempo de Davi, o salmista. Então, o que Mateus está dizendo é o seguinte: sabe esse menino aí, que teve que fugir para o Egito? Ele vai tirar vocês do cativeiro. Ele foi destinado e apontado por Deus para tirar vocês do cativeiro. Ele é o Messias, ele é o rei, ele tem o poder para fazer isso. Então, é isso que eles estão entendendo. Mas veja, existe a justificação e a santificação na nossa vida. Justificação significa que Deus considera você justo. Santificação significa que pelo poder do Espírito Santo, você vai viver essa santidade na prática. Abra comigo em Apocalipse 12. Versículo 1. Viu-se então um grande sinal no céu, uma mulher, vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e com uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Nossa, que é isso, gente? É óbvio, é uma metáfora, um sinal, ok? Não é literal. Mas do que ele está dizendo aqui? Pensa comigo. Ela tem sol, tem lua, tem estrela no que ele está vendo. Onde na Bíblia tem essas três coisas junto? José do Egito, tem um sonho, e ele vê o sol, a lua e 12 estrelas se prostrando diante dele, seu pai Jacó, sua mãe e os 12 irmãos. Esse símbolo está falando sobre o povo de Israel. Essa mulher é o povo de Israel. Ela estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo intensamente para dar à luz. Viu-se então outro sinal no céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a cabeça havia 7 coroas. Sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, lançando-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que estava para dar à luz, para fazer o que, gente? Devorar quem? Olha só. Lembra quando Moisés nasceu? O que aconteceu? Faraó mandou matar várias crianças. E o que aconteceu quando Jesus nasceu? Herodes mandou matar várias crianças. O que será que Mateus está dizendo? Que Jesus é maior que Moisés, mas foi livre da matança assim como Moisés. Só que a história não acabou ali. Vai acontecer um outro momento terrível. Esse dragão tentou comer, tentou matar, tentou destruir Jesus quando ele nasceu. Mas vamos continuar lendo. Versículo 5. Então ela deu à luz a um filho, um homem, que dominará as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para Deus e para o trono. Quem vai reinar as nações com cetro e que ela deu à luz? É Jesus. E onde Jesus está agora? À destra de Deus. A mulher fez o quê?
fugiu para o deserto. Israel, durante a grande tribulação, vai fugir novamente para o deserto. É interessante que uma das áreas que mais foram evangelizadas nos últimos 10, 15, 20, 30 anos foi a África. Agora que os missiólogos estão voltando mais para o Oriente Médio em si. Sabe por que a África foi evangelizada? Porque provavelmente lá vai ser um dos lugares que Israel vai fugir. Ou para o Egito. A gente não sabe exatamente como é que vai acontecer. Mas o fato é que Jesus foi para o Egito para ser protegido de Herodes. Israel também vai sair da terra antes da volta de Jesus. Isso é impensável para um judeu messiânico. Ok? Mas eles vão ter que sair por causa da perseguição que vai acontecer. E então vai se cumprir Oséias 11 plenamente. Eu vou chamar de novo eles. Porque mesmo hoje, quando Israel voltou para a terra, ainda assim, eles não são um povo convertido. Ainda assim, eles não são uma bênção para as nações. Como Art Katz diz, não existe o Estado moderno de Israel. Existe o Estado moderno de Jacó. Porque o Jacó não lutou ainda com Deus para se tornar Israel. Então, eles são amados por Deus? São eleitos por Deus? São. Mas assim, não estão mancando ainda convertidos. Ok? Então, o que isso tem a ver com justificação e santificação? Israel já é considerado justo diante de Deus se simplesmente crer em Jesus. Já vai ser considerado pleno e justo. Mas ele vai ter que passar pela mesma experiência que Jesus, assim como você. Jesus andou em santidade e por isso você é considerado santo. Mas não pense que isso significa que você não vai andar em santidade também na prática. Ele foi justificado, ele te justificou para que você seja santificado. Ele passou a considerar você uma pessoa santa para te santificar na prática e na experiência. Ele viveu o que Israel nunca viveu, para que um dia Israel viva a mesma coisa. Então por isso que do Egito chamei meu filho, porque Jesus é o novo Moisés, que tem a autoridade para conduzir Israel de fato para dentro da terra, para conduzir Israel para dentro da sua promessa, para fora do cativeiro, para dentro da bênção de Deus. Agora vamos olhar a próxima parte. Mateus capítulo 2, versículo 16. Então Herodes, percebendo que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso, mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nos arredores, de acordo com o tempo indicado com precisão pelos magos. Cumpriu-se então o que o profeta Jeremias havia falado. Em Ramá ouviu-se uma voz de grande lamento, de grande pranto. Era Raquel, chorando por seus filhos, recusando ser consolada porque eles já não existem. Então nós temos aqui, em cima desse versículo, nós temos 2 passagens em cima. Em cima de Mateus tem 2 passagens. Jeremias 31, Gênesis 35. O que acontece? Mateus citou Jeremias 31. Mas tudo que está escrito em Jeremias 31 está ancorado no que aconteceu em Gênesis 35. Eu vou te mostrar isso agora. Abra lá. Gênesis capítulo 35. Versículo 16. Depois partiram de Betel. Quando Raquel começou a sentir as dores de parto, faltava ainda um pequeno trecho para chegar a onde? Efrata. Lembra onde é que Jesus nasceu? Belém, Efrata. E foi muito difícil dar à luz. Quando ela estava com dores de parto, a parteira lhe disse: não temas, pois ainda terás esse filho. Então Raquel
quando a alma estava lhe saindo, ou seja, quando ela estava morrendo enquanto dava luz, deu ao filho o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, esta é Belém. Ela foi sepultada no caminho entre Belém, Efrata, e a saída de Israel. Ok? Em Samuel explica exatamente o lugar. Jeremias vai dar o nome para esse lugar. O nome do lugar onde Raquel foi sepultada, Ramá. Então pensa, Raquel é uma mulher, ela é uma figura de maternidade em Israel, assim como a mulher de Apocalipse 12 é uma plenitude de maternidade, e ela é a mãe exemplo que morre ao dar à luz. Ou seja, ela se empenhou tanto para que a promessa de Deus para Israel acontecesse, que ela foi uma mártir, por assim dizer, no próprio ato de dar à luz. Só que isso não foi legal, ela não ficou feliz com isso, foi dolorido, e foi tão difícil, que ela deu um nome ruim para o filho. E então o pai dá um nome bom para o filho, ela chama de Benoni, e ele chama de Benjamim. Filho da minha mão direita, algo bom, e não filho da minha amargura, filho do meu pranto. Então, Raquel foi sepultada num lugar chamado, que o profeta Jeremias chama de Ramá. Vamos agora para Jeremias 31. Me deu um desespero de 10 segundos aqui, eu não achei a passagem que eu abri em Isaías, eu pensei, meu Deus, acabei com o sermão. Jeremias 31, versículo 15. Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, lamentação e choro amargo. É Raquel chorando por seus filhos e não se deixa consolar, pois já não existem. Essa passagem não está falando sobre o que ia acontecer em Mateus lá na frente. Está falando sobre algo que aconteceu ali na época. E o que aconteceu? Os cativos, os israelitas, principalmente os homens que podiam lutar em guerra, os mais experientes, os mais sábios, os melhores, foram pegos e tirados de Israel. Só que no caminho para sair de Israel, eles passaram no túmulo de Raquel. E a tradição judaica diz que Raquel estava no túmulo chorando por eles, porque assim como ela morreu dando à luz Benjamim, eles também estavam sofrendo, como ela sofreu dores de parto. E não é para menos que Jesus vai chamar a grande tribulação de o quê? Princípio das dores. Então, o que acontece é que as mães em Israel estavam chorando, seus filhos estavam indo para o cativeiro, mas eles também no imaginário judaico acreditavam que Raquel no além chorava por eles naquele momento, e por isso eles passando pelo túmulo de Raquel no caminho em Efrata, eles também choravam. Só que acontece o seguinte, o que é que o próximo versículo diz? Assim diz o Senhor, reprime tua voz de choro. Espera aí, Deus, calma aí. O negócio é ruim, os meninos estão indo para o cativeiro. Tu não quer que eu chore os meninos indo para o cativeiro? Não. Insensível você. Não, é porque eu tenho uma esperança que vai enxugar tuas lágrimas. Reprime tua voz de choro e as lágrimas os teus olhos, porque a tua dor terá recompensa, diz o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, pois teus filhos voltarão para o seu país. Uau! Eles estão indo para o cativeiro, e eles, ou as mães, as pessoas estavam chorando. E ele fala, reprime a voz de choro. É a visão profética, né? O sujeito está chorando pelo que está acontecendo hoje, ele está mandando parar de chorar pelo que vai acontecer 70 anos depois. É o profeta. O que acontece? Mateus citou a mesma coisa.
Então quando a gente olha em Mateus, a gente pensa assim, está falando só de choro em Mateus. Não, ele está dizendo, quando ele fala que as mães em Mateus estão chorando, o que ele está dizendo é o seguinte: para de chorar. Eu enxugo tuas lágrimas. Para de chorar. Porque eu vou secar o teu pranto. Porque teus filhos que foram para o cativeiro voltarão. Mas peraí. Os filhos daquelas mulheres foram para o cativeiro? Não. Daquelas mulheres em Mateus, os filhos foram para o cativeiro? Não. Eles morreram. Só que a morte também é um cativeiro. Sabe o que ele está dizendo para elas? Eles vão ressuscitar. No reino teocrático de Yeshua, eles vão ressuscitar. E ele está dizendo assim para as mães: vocês vão encontrar eles. Sim, eles estão sofrendo por causa da perseguição, mas para de chorar, porque tem uma esperança muito maior. Muito, muito maior. Talvez não tenha, eu não sei dizer, mas talvez a maior dor que uma pessoa possa sentir é perder um filho. E a gente aqui tem muitos casais novos, e a gente já acompanhou várias gravidez. E geralmente a primeira gravidez se perde filho em vários casos. E eu estava lendo essa passagem e eu pensei: Deus, o Senhor considera o momento da concepção vida. O Senhor não espera crescer para considerar que é vida. O Senhor está dizendo que cada mãe que perdeu os seus filhos vai encontrar eles no reino? Sim, é isso que eu estou dizendo. E se você um dia perdeu teu filho por qualquer outra coisa, até mesmo se sua alma foi atacada por desespero e solidão e você abortou seu filho, Deus perdoa o teu pecado, e um dia no reino você vai encontrar ele. Você vai abraçar ele, você vai pedir perdão para ele. Eu tenho certeza que um dia Raquel vai encontrar Benjamim e vai pedir perdão por ter dado aquele nome ruim para ele, se sentindo mal. Reprime a voz de choro, porque esses que foram vão voltar. Como? Por meio daquela criança que iria se tornar o rei de Israel, a própria esperança do povo de Deus. E ele continua dizendo o seguinte em Jeremias: como é que o Messias vai fazer isso? Muito simples. Se você continuar lendo na mesma passagem, ou seja, ele não mudou a profecia, tá? Na mesma passagem, no versículo 31, ele diz assim: dias virão, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais, quando os peguei pela mão para tirá-los da onde? Do Egito chamei meu filho. Pois eles quebraram a minha aliança, mesmo eu sendo o Senhor deles, diz o Senhor. Mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei na sua mente e a escreverei no seu coração. Por que Deus vai fazer isso com Israel? Porque foi a desobediência à lei que levou eles ao cativeiro. E Deus vai escrever a lei no coração deles para que eles nunca mais desobedeçam e nunca mais vão para o cativeiro. Muitas vezes você sofre certos cativeiros fruto da sua desobediência. Mas Deus está dizendo que vai escrever a lei dele no teu coração para que você não sofra mais isso. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, e não ensinarão mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, do mais pobre ao mais rico, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Ele, Yeshua, no seu reino teocrático, é maior que Moisés para nos libertar do cativeiro. Mas o cativeiro que ele nos liberta é muito maior do que o cativeiro simplesmente social, humano,
porque todo o cativeiro que Israel sofreu, físico, era simplesmente fruto resultante de um cativeiro interior espiritual, o cativeiro da alma. Porque eles tinham pecados, porque eles andavam em pecado, porque eles eram descendentes de Adão e pecadores, eles não conseguiam obedecer à lei. E o Senhor está dizendo o seguinte: eu vou acabar com isso. Eu vou perdoar essa rebeldia. Eu vou escrever a lei no coração. Vocês vão habitar nessa terra sim. Ok? Vamos voltar para Mateus. Mateus 2. Versículo 19. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, pois os que procuram tirar a vida do menino já morreram. Ele então se levantou, tomou o menino e a mãe e foi para a terra de Israel. Ouvindo, porém, que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, José temeu ir para lá, e avisado em sonho, dirigiu-se para a região da Galileia, e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que os profetas haviam falado: ele será chamado Nazareno. Essa passagem é uma das mais difíceis da Bíblia de interpretar. Esse último, ele será chamado Nazareno. Por quê? Porque não existe nenhuma profecia na Bíblia dizendo isso. Sério. Você pode caçar, não tem. Então nós temos duas possibilidades. A primeira é que ele fez um jogo de palavras. A palavra Nazareno com a palavra Naster. É uma possibilidade. A palavra Naster significa renovo. Então seria um jogo de palavras com Isaías 11. Eu acredito que não. Eu acredito que é o seguinte: eu acredito que o que ele está dizendo não é o que os profetas escreveram, mas é o que os profetas falaram. Eu acredito que ele está sumarizando, resumindo tudo o que os profetas disseram. Então eu acredito que a melhor construção da frase seria da seguinte maneira: para que se cumprisse tudo o que os profetas disseram, ele vai ser Nazareno, ele vai ser chamado Nazareno. Como assim? Nazaré era uma cidade desprezada. Nazaré era uma Monte-Mor da região. Ok? O pessoal pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não é isso? Eles devem pensar a mesma coisa da gente aqui. O que acontece? Jesus não nasceu em Nazaré. Jesus era belemita, Jesus era de Belém. Ele era da cidade do grande rei. Mas ele era tratado como um caipira nazareno. Ele é chamado de... Inclusive, quando os discípulos estão orando, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Nazareno era um nome que falava de humilhação, de humildade por causa da sua origem. Por que ele precisava ser nazareno? Porque ele ia ser homem de dores, homem que sabe o que é sofrer. E já na sua criação, desde o início, ele é tratado como filho bastardo, vivendo numa cidade que não tinha nem um pouco de fama, pelo contrário, tinha uma má fama. É desse lugar de humilhação que Jesus promove redenção. Sua humilhação nos resgata do cativeiro. Porque ele foi crucificado, porque ele foi morar em Nazaré, ele pôde ser o meio de redenção na sua vida. Porque ele foi humilhado, você pode ser salvo. E o que isso diz para nós hoje? Em primeiro lugar, isso me fala sobre proteção. Perceba que a família de Jesus foi protegida e orientada por sonhos proféticos. Eles receberam visita de anjos, eles receberam instrução de anjos. Se você é filho de Deus, Deus também pode te instruir e te proteger da mesma forma. Ele te prometeu isso.
Essa passagem também me mostra que mesmo você sendo filho de Deus, isso não quer dizer que você não vai sofrer. Porque mesmo Jesus sendo filho de Deus, Herodes se levantou contra ele e ele foi perseguido. Essa passagem também me diz que a morte não é o fim das coisas. Que a gente pode sim chorar as pessoas que nós perdemos, mas ela não é o ponto final na nossa história. Porque o Messias nos liberta do cativeiro da morte. Essa passagem também me diz que humildade é chave para tudo no reino de Deus. Porque foi exatamente por ser nazareno que ele pôde nos redimir. E se você observar em Atos, em um certo momento a igreja é chamada de a seita dos nazarenos. Grande coisa ser nazareno, muita coisa. Ser nazareno significa, você não vale nada, você não é ninguém, você não faz sua opinião prevalecer, você não quer ser o maioral, você não quer se impor, você não quer levantar a voz para que todo mundo te escute. Mesmo quando você é acusado de alguma coisa que você não fez, você se cala e recebe a humilhação. Exatamente como Jesus, como ovelha muda ao matadouro, cordeiro muda ao matadouro, fez. Se você quer participar do reino dele, se você quer que ele enxugue tuas lágrimas, se você quer que ele te tire do cativeiro, seja nazareno, seja quebrantado, abaixe a guarda, bota a boca no pó,